Você sabia que assim como acontece na superfície do nosso planeta, o fundo dos mares também apresenta diferentes formas do relevo? Pois é, lá embaixo não é totalmente plano. Você quer saber quais são as principais delas? Bora lá comigo! E aí pessoal, beleza? O meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. E bora lá entender quais são os relevos que se escondem por baixo das águas. Alguns por cima também. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que se você acha que o fundo do mar é totalmente homogêneo, retinho, lisinho e pouco acidentado, você está totalmente enganado. Pois o fundo dos mares, assim como a superfície do nosso planeta, também existem muitos acidentes geográficos e formas diferentes do relevo. Então bora lá entender as principais. Mas fique aí comigo até o final, hein? Senão você vai se perder. A primeira que eu gostaria de destacar é a plataforma continental. Ela nada mais é do que o prolongamento da área continental emersa. Sabe a praia que você gosta tanto de ir? Então, ela é o prolongamento dessa área aí. Ela tem como principal aspecto topográfico uma superfície quase plana, pouco acidentada. E outro aspecto muito importante da plataforma continental é que ela marca o limite da penetração da luz solar, permitindo a realização da fotossíntese e, consequentemente, a existência de vegetações e de espécies herbívoras. A sua profundidade vai de 0 a 200 metros, podendo ter uma extensão de 70 a 1000 quilômetros. A próxima forma do relevo oceânico que eu gostaria de destacar são os taludes continentais. Bom, eles são a parte inclinada que inicia-se logo depois da plataforma continental e se estendem até o fundo dos oceanos. Eles podem ter uma profundidade de 3 a 5 mil metros. Apesar de ser inclinado, ele não é uma grande rampa lisa e homogênea, pois ele também pode apresentar canyons e vales submersos, além de vulcões isolados e ativos, que podem gerar ilhas na superfície dos oceanos. Porém, nós vamos falar das ilhas mais adiante. Outra importante forma do relevo oceânico é a planície abissal. Ela inicia-se logo depois do talude continental, podendo se estender até as encostas das cordilheiras oceânicas. Elas são grandes áreas muito extensas, com mais de 5 mil metros de profundidades. Assim como a anterior, ela também não é uma superfície plana, podendo haver montes ou montanhas de origem vulcânicas. Outra característica muito importante dessa forma do relevo é a ausência de luz. Por conta disso, a fauna é totalmente adaptada às altas pressões e temperaturas baixas. É nessa parte do oceano que geralmente encontramos aqueles polvos gigantescos e também os peixes cegos, além de outras espécies. Outra forma importantíssima do relevo oceânico são as cordilheiras oceânicas ou dorsais oceânicas. Elas nada mais são do que elevações que ocorrem ao longo dos oceanos, geradas pela separação das placas tectônicas. Eu expliquei um pouco mais sobre isso no vídeo que eu falo exclusivamente sobre o movimento das placas tectônicas. Então vai lá dar uma conferida, beleza? Tá aqui no card e também na descrição. Nessa parte do oceano acontecem atividades sísmicas constantes, pois ali geralmente marca o encontro de duas placas tectônicas. As dorsais oceânicas também possuem grandes dimensões, podendo ter um comprimento de até 84 mil quilômetros e largura de 1000 quilômetros. Bom, agora vamos lá para o finalzinho do vídeo e falar das últimas formas do relevo oceânico. Mas antes disso, eu já peço aquela moral para você, deixa um like aí no vídeo se você estiver curtindo, se eu estiver te ajudando, tá? Retribua aí e deixa um like, deixa um comentário que você vai estar ajudando bastante. Dá uma conferida também nas nossas redes sociais, tá? Que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Então bora lá pro restante do vídeo. Outra forma do relevo oceânico que também é associada à tectônica de placas são as fossas oceânicas. Elas nada mais são do que depressões compridas e estreitas com grande inclinação. Inclinação é esta que se dá graças ao movimento de subducção das placas tectônicas. As fossas têm profundidades que variam de 7 a 11 mil metros. Agora vamos falar das ilhas. Existem dois tipos principais, as ilhas costeiras e as ilhas oceânicas. As ilhas oceânicas são os picos elevados e emersos das cadeias dorsais ou cordilheiras oceânicas. Bom, elas ficam bem afastadas dos continentes, localizadas ali mais ou menos no centro dos oceanos. O oposto disso são as ilhas costeiras, que ficam situadas acima da plataforma continental. O surgimento desse tipo de ilha está associado ao extravasamento de magma proveniente dos vulcões oceânicos, que através da grande quantidade de material expelido do interior para o exterior da crosta terrestre, formem as ilhas na superfície dos mares, como você pode ver nessa animação.
O último tipo de relevo oceânico que eu trago neste vídeo são as falésias. Eles nada mais são do que declives abruptos ou escarpados com alturas variadas. Eles possuem esse tipo de formato por conta do processo de erosão. Essa erosão se dá principalmente por conta da violência com que as ondas colidem com as rochas, fazendo com que elas se desgastem e fiquem com esse formato tão abrupto. Então era isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like aí que isso ajuda bastante. Deixa um comentário aí embaixo, beleza? Como sempre, referências na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.